A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje, pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, examinar a sua santa e bendita palavra a respeito de alguns dons que o Senhor dá e algumas coisas que não são dons e são feitas de uma maneira sem a direção do Espírito Santo. Vamos meditar, pegue aí a sua Bíblia, vamos examinar a palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos falar dos diáconos. Nós já tratamos deste assunto anteriormente, vamos falar novamente. E a palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra de Deus nos diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Naquele tempo, os apóstolos, a igreja se resumia a Jerusalém e talvez alguns lugares ali ao redor. E todos entregavam aos apóstolos as coisas que tinham. Isso não é da palavra. Nós devemos contribuir segundo aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Não existe mais dízimo, não existe mais uma obrigação de fazer uma coisa que você não quer fazer. Você faz pela tua fé, você faz pelo que o Senhor tem te orientado e tem te dirigido. O Senhor mandou no teu coração que você entregasse para a igreja algumas coisas, e você tem que obedecer a Jesus. Não precisa prestar contas a ninguém, porque é você e Deus vai julgar. Então, se você não tem dado os 10% mensal e tal, aquela coisa toda, como era na lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós temos que contribuir segundo o que o Senhor coloca nos nossos corações. Então, pode ser menos de 10%, pode ser mais de 10%, pode ser... Zaqueu disse ao Senhor: eu restituo quadruplicado se eu defraudei alguém, e metade dos meus bens eu dou para os pobres. O Senhor poderia ter falado: não, Zaqueu, não é assim, você tem que dar 10%. Não falou isso não, ele falou: entrou salvação nesta casa. Veja só o que o Senhor Jesus nos diz. Aquela viúva tinha 2 moedinhas somente, e já ainda era a lei, assim como no tempo de Zaqueu, e ela levou 2 moedinhas e colocou no cofre do templo. E o Senhor Jesus falou: deu mais que todo mundo. Era apenas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Ela deu tudo. As pessoas davam do que sobejava. E em alguns casos davam o pior do que tinham, né? Tinha que dar 10% do gado, então eles pegavam os piores e entregavam para a igreja. Mas conosco não é assim. Nós temos que entregar as primícias. O que é melhor? O que é melhor? É para Jesus que nós entregamos. Algumas vezes nós estamos vendo aí as coisas acontecendo que não é bem para Jesus que as pessoas estão entregando, é para os homens, eles estão usando para si mesmos. Comprando aviões, comprando emissoras de televisão para passar filmes pornográficos, para passar novelas pornográficas, enfim, estão usando dinheiro para comprar fazendas e gado, não é para o povo de Deus. Porque aqui, nós vemos aqui que esse dinheiro que a igreja arrecada é para o necessitado e distribuía diariamente para cada um segundo suas necessidades. E o que estava acontecendo? Eram só os apóstolos que estavam lá pregando a palavra e cuidando das coisas. E as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, porque esse dinheiro é para os órfãos, para as viúvas, para o que for necessário para a igreja. A igreja não é um pastor, não é o que está à frente, a igreja são as pessoas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Parar de pregar o evangelho para servir as mesas? De forma nenhuma. O mais importante é pregar o evangelho. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Realmente é uma coisa importante. Lá naquele tempo já tinha acontecido aí 2 batismos já tinham acontecido. Um
que no capítulo 4, versículo 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aqui também, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 41, a palavra de Deus diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois aqui nos diz que chegou a quase 5.000 pessoas. Vamos contar que naquele tempo a igreja, neste começo, tinha 5.000 pessoas. Chegou a 5.000 pessoas o número de irmãos na igreja lá em Jerusalém. E aqui os apóstolos disseram assim: vocês, irmãos, a igreja, escolha entre vocês aí, nós não vamos interferir, o ministério não vai interferir, não é a minha vontade, é a vontade da igreja, é a vontade dos irmãos. Escolham vocês aí 7 homens dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e que nós vamos colocar sobre esse importante negócio. Esses são os diáconos, escolhidos pela igreja, não pelo ministério. Não é dom, é um encargo que a pessoa recebe, é um cargo que a pessoa recebe, um peso que tem que levar. Estava afligindo os apóstolos, eles estavam tendo que deixar de pregar a palavra para servir às mesas. Então libera os apóstolos para pregar a palavra, libere o pastor para pregar a palavra, e coloque aí 7 irmãos escolhidos pela igreja, homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e eles que comandem este importante negócio. E o diácono pode ser substituído, daí 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não tem mais condições, e chegou numa certa idade, vai se mudar, não tem problema nenhum. Aí ele não vai sair daqui diácono e vai chegar lá diácono, ele é diácono aqui, pela vontade dos irmãos daqui. Aí ele deseja: não quero mais continuar, não estou mais podendo, ele pode sair, não é um dom que vem do alto. O dom ele já tem, o dom do Espírito Santo, que a palavra diz, né? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, já são dons de Deus. Não precisa ter o dom de diácono, não, ele já tem o dom do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, ele tem sabedoria, ele tem boa reputação, é uma pessoa de testemunho. Vamos separar essa pessoa, a igreja escolheu 7 homens cheios do Espírito Santo. 5.000 pessoas, 7 homens servindo as necessidades de 5.000 pessoas. Dá em torno de 700 pessoas para cada um dos diáconos tomar conta. Então você aí, que faz parte de uma congregação que tem 100 pessoas e 50 diáconos, é diácono, você vê que esse cargo, essas funções, essa unção que a pessoa tem recebido, não vem de Deus, não. Primeiro que é escolhido pela igreja. E aqui a palavra nos diz aqui: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É o que o pastor deve continuar fazendo. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos para abençoar, não é para receber o dom do Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo, já tinham sabedoria, já tinham bom testemunho dos que estavam de fora, já tinham sabedoria e discernimento, boa reputação, impuseram a mão para abençoar. Estão abençoados aqui, vocês vão fazer esse importante negócio aqui. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por quê? Porque estavam vendo a prosperidade dos irmãos da igreja. Ninguém tinha de mais, ninguém tinha de menos, todos tinham a mesma porção diária. No nosso meio não está bem assim ainda, mas nós estamos orando para que chegue nesse ponto, que o Senhor nos dirija, mas precisamos aprender que o ministério não é dono da palavra, o ministério não é dono da verdade, o ministério não é dono de nada, dono de tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é dono de tudo e que faz tudo conforme a sua vontade, e Ele já nos mostrou aqui. Quem tem que escolher os diáconos é a igreja, não é o ministério.
E não existe escalonamento ou um crescimento dentro do ministério da igreja. Aquele que for bem como diácono, ele vai ser evangelista, depois ele vai ser auxiliar do pastor, depois ele vai ser pastor, e cada igreja coloca títulos e títulos e títulos para ir segurando as pessoas dentro da igreja, e a pessoa acha que está crescendo espiritualmente. Não está, o crescimento espiritual não é assim não, irmãos. O Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, foi negado por toda a sua nação, foi trocado por um criminoso, cuspiram nele, bateram nele, deram uma coroa de espinho. Que bênção que ele tinha, que unção que ele tinha Deus na vida dele. Vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. Ele era um homem, é um homem, e que venceu tudo, e pelo sacrifício dele nós fomos sarados, diz a palavra. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Então, nós vemos ainda em vários lugares sobre dons, né? Em Atos, capítulo 15, versículo 28 em diante, fala a respeito de encargos, né? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardar, bem vos vá. Não tem mais encargo nenhum para nós aqui. Não tem mais nada que devemos fazer. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso aqui já supera a lei. A lei não perdoava o homicida, não perdoava o adúltero. O Senhor Jesus perdoa tudo, menos o pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos tratar futuramente desse assunto, desse tema, se Deus quiser. Então, e aqui também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 4 ao 6, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e assim por diante, tudo pelo Espírito Santo. E aquelas pessoas que o Senhor manda a igreja, a congregação, separar para diáconos, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Eles já têm os dons deles. Além desses dons que eles têm o dom do Espírito Santo, eles têm sabedoria, eles são pessoas benquistas no meio da congregação, são pessoas de bom testemunho, pessoas honestas e de boa fama. Essas vão receber o encargo segundo a igreja, e dependendo da quantidade de membros, um diácono ou dois é suficiente para 1.000, 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. 2 diáconos é suficiente. Eles vão ver a necessidade da igreja, a necessidade material, quem precisa de alimento, quem precisa de socorro, quem precisa de ajuda. Isso no ministério cotidiano, não é ir uma vez por mês na casa da pessoa, é se dedicar a buscar a necessidade de cada um. Então não vamos confundir as coisas. E amanhã, se a pessoa não quiser ser mais, não está renegando o dom de Deus, não. Isso é um importante negócio que vai aliviar ao ministério. O pastor vai continuar pregando a palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ministrar a palavra, transmitir a palavra. O pastor precisa transmitir a palavra. O pastor não veio na minha casa esse mês, o pastor não veio na minha casa, e nem precisa. Aquele que está necessitado, que vá até o pastor receber oração, ou chame o pastor. O pastor tem que pregar a palavra, ele tem que buscar o conhecimento de Deus, a direção de Deus, e orar pelas pessoas e transmitir a palavra de Deus. Agora, a necessidade material e tudo mais é suprida pelo diácono. Nós temos uma comunidade pequena, então vamos deixar nas mãos do pastor, mas o pastor não tem condições de ficar visitando o irmão que se comunique. É necessário que haja comunicação entre um e outro. E assim nós vamos vivendo, e Deus vai abençoando e crescendo o número dos irmãos, crescendo o número dos salvos para a glória de Deus. Vamos fazer sempre conforme o Senhor Jesus nos manda, e assim seremos grandemente abençoados. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.